Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos mais uma videoaula de ciências, né? Continuando o nosso estudo sobre as plantas. Apostila página 31, tá? Nós vamos começar as gimnospermas. A aula passada a gente falou sobre as briófitas e as pterodófitas. Tenho certeza que todos vocês se lembram. Essa era uma aula muito legal da gente fazer em sala, dá para pegar planta e cortar e ver as coisas, mas não poderemos fazer juntos. Fica para uma próxima. A prof vai tentar explicar o melhor possível para vocês compreenderem. Não é difícil, tá? Vamos só prestar atenção. Então, continuando a classificação das plantas das gimnospermas. As gimnospermas serão quem? Vai ser o primeiro grupo de plantas com sementes. Então, evolutivamente falando, a gente veio das mais simples, briófita, pterodófita, agora estamos nas gimnospermas. Então, ali apareceram as sementes presas às folhas carpelares, tá? O grão de pólen vai aparecer, que vai carregar o gameta masculino pelo vento até o gameta feminino. A semente, o que vai ser essa semente? Ela é o óvulo fecundado. Dentro da semente tem um embrião revestido de endosperma, que é uma substância nutritiva. Então a semente está ali com uma substância nutritiva, caindo na terra, pronta para germinar, né? Claro que tem a seleção natural e tal, mas assim, se tudo der certo, ela tá ali pronta para virar uma nova árvore, né? Uma nova planta. Então, isso evolutivamente falando, já é muito bacana, já é uma diferenciação incrível, tá? Quem são as gimnospermas que a prof esqueceu de contar para vocês? As araucárias, os pinheiros, as sequoias, normalmente em ambientes mais frios que nós vamos ter, né? Aqui, como a gente mora no litoral, não tem muito, normalmente quando tem, porque alguém plantou, não porque é natural, não porque é nativo dessa região. E um fruto muito conhecido das gimnospermas é o pinhão, principalmente essa época do ano, né? De festa junina, de friozinho, as pessoas gostam de comer pinhão, que é o fruto da araucária. Então, uma delícia, né, gente? Super saudável, porque tem uma série de nutrientes, né? Que é para a semente se desenvolver e crescer. Então, quando vocês estiverem comendo o pinhão, vocês lembrem da prof de ciências, lembrem que é uma gimnosperma, tá? Que evolutivamente falando é um marco no mundo das plantas, dos seres vivos tão importante pra gente. Então, gimnospermas a gente fecha aí. Bem simples, tá? Vamos para as angiospermas. As angiospermas vai ficar um pouquinho mais complicado por conta de que vai surgir a flor. Então, a semente ela está protegida no fruto, mas a flor vai dar origem ao fruto. Vocês já viram uma flor de maracujá? Ela abre linda, né, para ser polinizada. Vamos falar de polinização daqui a pouquinho. E deu tudo certo ali na polinização daquela flor, ela vai se fechar e vai surgir o fruto, no caso o maracujá, tá bom? Então vamos por etapas. Na página 33, vocês vão ter aqui o desenho de um hibisco. O hibisco é uma flor completa, tá? Ela é sempre utilizada nos exemplos, porque você vê muito facilmente todas as regiões, tudo que forma a flor. Essa época do ano não tem hibisco, eu não achei, eu ia pegar uma pra gente tentar fazer em vídeo, mas não rolou, tá bom? Fica para uma próxima, que é bem legal da gente fazer essa atividade de examinar a planta. A gente consegue ver todos os componentes.
Então vamos lá, me acompanhe aqui. Aqui. Cadê? Eu peguei foi o que eu achei, um lírio do brejo, super cheiroso, tá? Ó, guardem essas informações, cheiro, cor, a forma como ele está, ó, como ele fica abertinho aqui, ó. Daqui a pouco nós vamos entender melhor, ó. Para polinização, chamando, né? Venham borboletas, venham pássaros, estou aqui. Então, ó, guardem essas informações. Então, quando a gente vê aqui uma flor de hibisco, super fácil de achar. Não essa época do ano, mas a gente tem hibisco para tudo quanto é canto aqui na nossa região. Então, nós vamos começar pelo pedúnculo, o receptáculo, né? Que é aquela partezinha aqui, tipo um cálicezinho assim que junta a planta. A sépala, que vai estar menorzinha para baixo da pétala. E vem a pétala. Depois, no hibisco mesmo, a gente vai ter o androceu e o gineceu. Nossa, que palavra diferente. Diferente, mas calma aí. O gineceu tá aqui, ó. Cadê? Olhem aí, tá? Que a prof tá acompanhando aqui também. Ele vai ter o estigma, o estilete, vocês estão vendo descendo, o ovário e o óvulo. Se ele tem ovário, se ele tem óvulo, nós entendemos que ele é a parte feminina da fecundação, certo? O androceu, ó, né? E é um só o gineceu, ele tá ali assim, ó. O androceu, nós vamos ver que ele vai ter a antera e o filete. Aqui, ó, que forma o estame dele, tá? E ele é a parte masculina, andro de homem e gine de mulher também, tá? Quando a gente pensa etimologicamente na palavra. Então, nessa flor nós vamos ter o masculino, o feminino, o atrativo de cor, o atrativo de perfume, né? Nós temos hibiscos de várias cores. Então, tudo isso nessa planta para atrair o que? A polinização, que depois vai vir o fruto, a semente, para poder dispersar e germinar. Então, todo esse processo precisa ter essa flor, esse atrativo incrível, tá bom? Então, quando a gente vai para a página 34, a gente entra nessa parte de polinização e dispersão. Então, nós temos aqui a flor, né, ó, linda, super perfumada, aberta lá em cima no topo, tá? Essa aqui é uma florzinha que a gente acha em todo lugar encharcado. Lírio do brejo. Ela tá lá no alto, chamando, né? Os polinizadores. Beija-flores, borboletas, abelhas, né? A abelha é um polinizador muito importante. Então ela tá lá super vistosa para essa polinização acontecer. Então, como se a abelha viesse aqui, desse um beijinho aqui e espalhasse esse pólen para acontecer a fecundação da flor. Ai, gente, desculpa, acho que eu tenho alergia dessa flor. Deu uma coceirinha no nariz. Então, vocês vão ver aqui, ó, na parte feminina, né? O estigma, estilete, o ovário e os óvulos, o grão de pólen vem para cá para formar... para formar aqui, ó. O ovário é o fruto, o óvulo é a semente. Por que o ovário é o fruto? Porque ali estão os nutrientes para a semente poder sobreviver, né? Ela vai estar se alimentando com aquilo. Aquilo vai ser a vida dela. Então, quando você está comendo aqui, parece um pêssego. Você está comendo o fruto, um pêssego, né? Você está comendo o ovário, tá? Está comendo ovário. Por isso que tem tanto nutriente. Porque se é para uma planta crescer do zero, né? Da germinação, todo aquele processo que ela vai sofrer de intempéries. O que são as intempéries, né? A chuva, o sol, o vento. Ela precisa estar forte, ela precisa de nutrientes, não é? Então, tudo isso está ali.
E quando a gente divide o fruto em partezinhas do endocarpo, epicarpo, o endocarpo aqui que está a semente e o mesocarpo que é o fruto, né? O epicarpo, a casca, a proteção. No mesocarpo está a maior parte dos nutrientes e o endocarpo que é a semente, que vai estar o código genético, que vai estar essa parte estrutural da planta, tá bom? Quando a gente pensa em semente, né? Estudamos aqui essa parte do fruto. Quando a gente pensa na semente, ela também tem as partezinhas dela, né? Do embrião. Já viram quando a gente corta a maçã assim no meio e corta a semente? Ela não tem um embriãozinho mesmo, um negocinho menor? Não sei se vocês já fizeram isso. Tá ali o embrião. E aí o endosperma e o tegumento aqui, que é a casca externa, que vai estar envolvendo e protegendo. No embrião nós temos o novo indivíduo, que é o resultado da fecundação. E o endosperma é o que vai estar nutrindo esse embrião. Então, na semente, a gente tem todo ainda um outro sistema, né? Então, quando o fruto cai do pé, ele começa a apodrecer, aquele nutriente todo vai nutrindo a semente. E depois a semente vai estar ali num ambiente confortável, favorável, para poder crescer forte, saudável, certo? Como a gente vai ver aqui, ó, na página 35, né? A semente germinou, por quê? Já tá saindo raízes e aqui o cotiledone tá aparecendo, tá dando para ver, né? Olhem aí. Que essa já é o processo de germinação. Então, quando a gente fala em germinação, é porque vai sair do solo para terra, tá bom? Aí vai ter uma casca que vai estar em cima desse cotiledone e depois essa casca sai e aparece a folha, já toda bonitinha, né, pequenininha normalmente, porque depois vai crescendo, verdinha já com os cloroplastos ativos para fazer a fotossíntese. A raiz já tem uma estrutura boa, né? Que a raiz vai fazer o quê? Absorver os nutrientes do solo. O caule, a seiva vai subir, né? Com os nutrientes do solo, passa pelo caule para ir pela planta toda. E os nutrientes da fotossíntese voltam também por ali, tá? Então, toda essa complexidade vai fazer o organismo da planta funcionar de forma eficiente, tá? Eficiência e adaptação são palavras-chave da evolução, tá? Da nossa sobrevivência, né? Da nossa resistência. Então, ó, um esqueminha simplificado de germinação para vocês. Aqui nós temos 2 QR Codes bem legais, tá? Sobre polinização e dispersão de sementes. Quem conseguir abrir, assistam, é bem legal. Dá para entender mais. Porque quando a gente pensa em planta, em reprodução de planta, eu percebo que é algo novo. A gente pensa em reprodução de bichos, a gente vê o cachorro, vê um filhotinho, né, na raça humana. Mas quando é em planta, dá um nozinho na cabeça, né? Nossa, a planta se reproduz, tem um masculino, tem um feminino, né? Bem-vindo a esse fantástico mundo novo, para quem ainda não tinha pensado a respeito disso. Então, vamos lá. Que nós estudamos os grandes grupos vegetais, página 36, na nossa querida rede de palavras, divididos em 4 grupos: briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Então, as 4 que nós estudamos nessas 2 videoaulas. Nas briófitas, o que nós teremos? A ausência de vasos condutores, elas não estão ali rente ao solo, determina o seu pequeno porte, né? Um exemplo é o musgo. Como ela não tem vasos condutores, ela fica sempre pequenininha,
Ela tem que estar próxima tanto do chão quanto da folha, tá? A grosso modo, gente, para vocês entenderem. As pteridófitas. Ah, não, as briófitas ainda. Elas dependem da água para reprodução, né? Elas não têm esse sistema complexo que nós acabamos de falar. Então, ela tá ali próximo do chão, ela fica mais próxima da água, dos nutrientes, né? Pode fazer a fotossíntese da mesma forma, apesar de que vai bater mais sombra, mas ela vai conseguir fazer também. Então, fomos para as pteridófitas de novo. Com elas vão surgir os vasos condutores, né? Elas já são plantas maiores, que vão determinar o seu maior tamanho. Um exemplo são as samambaias, tá? Gimnospermas são as plantas com semente, porém sem o fruto. Independência da água para reprodução. Elas não precisam da água para se reproduzir no meio, né? Um exemplo, o pinheiro. E depois as angiospermas. Elas possuem semente protegida pelo fruto, né? As sementes em condições favoráveis germinam. E um exemplo, o ipê amarelo, que é uma árvore que nós temos na Mata Atlântica, fácil de vocês verem, acho que todo mundo já viu, ou se acha que não viu, viu, mas não sabe que é um ipê amarelo, tá? Que a gente tem um monte na cidade, é uma árvore bem bonita, assim como a gente tem bastante quaresmeiras, tá? E tá tudo dentro das angiospermas. Lembre, flores e semente protegida pelo fruto. Tá bom? Finalizamos esse capítulo aplicando seu conhecimento com as questões da página 37, 38 e 39. É bastante coisa, tá? Isso aqui ajuda vocês a fixar tudo que a prof falou, que está escrito na apostila a respeito das plantas. Então, é para vocês fazerem, responderem com atenção, tá bom? A nossa próxima aula vai ser a correção, numa reunião do Meet, para tirar dúvidas e corrigir. Então, é importante que vocês façam para a correção andar bem, tá bom? Eu vou passar logo mais o dia e o horário dessa reunião. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenha sido produtiva, tá? Que venha trazer muita alegria para vocês, como as flores trazem, como os perfumes gostosos trazem, como a beleza das cores trazem. Tá bom? E espero vê-los na nossa próxima reunião. Beijo. Tchau, tchau.